Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje estou aqui conversando justamente com a professora de Direito Tributário, a Luciana Batista Santos, que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça sobre os princípios constitucionais tributários. No finalzinho do bloco anterior, eu havia comentado sobre o ICMS, que foi a linha de pesquisa dela já no mestrado. E aí nós temos uma guerra fiscal. Eu gostaria de saber sua opinião já, inclusive que você estudou, não sei se esse era o seu ponto específico, mas nós temos uma guerra fiscal. E aí muitos falam, por que não universaliza o ICMS? Há essa possibilidade? Não há? Quais são os últimos entendimentos sobre esse tema para evitar, então, ou pelo menos amenizar essa guerra fiscal? A guerra fiscal é um grande problema realmente no ICMS, porque o ICMS é um imposto dos estados, né? E os estados, então, têm uma legislação própria, uma autonomia sobre o ICMS, há, claro, uma norma geral sobre o imposto no país, mas os estados têm uma autonomia para legislar sobre algumas questões relativas ao ICMS. O grande problema da guerra fiscal é porque os estados, para a concessão de benefícios fiscais, por exemplo, uma isenção, uma dispensa do pagamento do ICMS, aí o Estado não tem autonomia para conceder unilateralmente. Ele deveria, de acordo com o texto constitucional, levar esse desejo, digamos, de concessão de um benefício fiscal no seu estado. Ele não pode conceder unilateralmente, ele deve levar a deliberação dos demais estados e do Distrito Federal e celebrar com os demais estados e o Distrito Federal um convênio para a concessão desse benefício fiscal. Nos termos do texto constitucional, este convênio é em um órgão que se chama CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Não significa que todos os estados devem conceder o mesmo benefício fiscal. Significa que um estado, quando quer conceder um benefício, deve levar a deliberação dos demais e do distrito, representantes, né, dos estados, do Poder Executivo e do Distrito Federal, e celebrar um convênio. Então, todos os estados são convocados. Aqueles que comparecem àquela reunião, deve haver uma adesão unânime entre eles para a concessão desse benefício fiscal. Infelizmente, este procedimento, ao longo dos anos, não tem sido observado por vários estados da federação. Ou seja, eles concedem um benefício fiscal por lei própria, às vezes até mesmo por um ato do governador, né? Um ato do Poder Executivo, ou então da sua Assembleia Legislativa, da Câmara do Distrito Federal, mas, enfim, unilateralmente, sem levar a deliberação dos demais estados e do Distrito Federal. Promovendo, então, uma guerra fiscal, porque na medida em que o Estado concede um benefício fiscal e as empresas, então, se sentem estimuladas, né? A se instalarem naquele Estado. Isto gera, então, uma concorrência desleal naquele setor produtivo, porque aquela empresa X, produtora de um determinado bem, no estado ela tem um benefício fiscal em relação ao ICMS. Isto, se nós lembrarmos que o ICMS ele é embutido no preço e repercute no consumidor final, se você tem um benefício de ICMS, uma redução ou até uma desoneração total, menos imposto é embutido no preço. E a tendência é a redução do preço ao consumidor final. Eu não consegui perceber isso em estado. Nós temos aí uma concorrência, então, desleal, né? Na medida em que os estados concedem esse benefício fiscal. Uma insegurança também para as empresas. Porque se depois esse benefício é declarado inconstitucional, e a Justiça determina que seja pago todo o imposto que não foi pago durante aquele período. Então, não é bom também para o setor produtivo, mesmo para aquele que está se beneficiando, né? Então, este é um grande problema no ICMS. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa interpretação, no meu ponto de vista, completamente adequada, correta, né, uma decisão muito feliz do Supremo Tribunal, recente, ele declarou inconstitucionais várias leis estaduais, do estado do Rio de Janeiro, do estado, salvo engano, do Paraná, do Mato Grosso, enfim, mas vários estados concedem, não são só esses estados, não. Eu estou me lembrando deles aqui agora. Mas isso é uma prática, infelizmente, comum entre os estados, que o Supremo Tribunal declarou inconstitucional.
Então, eu espero, né, que isto possa reduzir, então, esta guerra fiscal entre os estados. Em relação à nacionalização do ICMS, eu sou contrária a essa tese. É o que nós vamos chamar aí na reforma tributária, essa discussão de federalização do ICMS. Passar o ICMS à competência da União. Eu sou contrária a essa tese porque, sendo o ICMS a principal fonte de receita dos estados, concentrar mais esta arrecadação nas mãos da União poderia causar ou aprofundar um desequilíbrio entre os entes federativos. Aí nós temos uma corrente que concorda, outra que discorda. Isso, é um ponto muito polêmico na reforma tributária. Mas qual seria a tendência? Olha, eu acho que a tendência hoje, depois de uma... Sempre que se fala em reforma tributária... Talvez a que esteja pode influenciar isso. Sempre que se fala em reforma tributária, se fala em federalização. Então, isso é um tema antigo e polêmico, né? Que tem uma implicação direta no princípio federativo. Eu acho que a tendência atual é não federalizar. Ou seja, a competência, quem pode legislar, continua sendo do Estado. Mas uma uniformização na legislação. Passar, por exemplo, ao invés de termos várias alíquotas nas operações internas, porque cada estado pratica uma alíquota por lei própria, termos faixas de alíquotas, poucas alíquotas, né? E isto vir através ou de uma lei complementar ou até de uma resolução do Senado. Então, uma uniformização maior na legislação, mas sem tirar a competência, o poder arrecadatório dos estados. Eu acho que a tendência vai ser neste sentido, porque realmente também é ruim, é pernicioso você ter várias legislações, 27 legislações de ICMS, né? É uma expressão até antiga no direito tributário, um manicômio tributário, né? Porque você tem, é uma loucura, quem trabalha neste setor, né? Legislações diferentes, nas operações interestaduais, enfim. Então, acho que a tendência é manter a competência nos estados, mas dar uma uniformidade à legislação. Além disso, ainda tem uma questão que eu acredito que o advogado na área do direito tributário tem que enfrentar, assim bem como também eu até acho que na ponta disso também está o próprio contador, porque a nossa legislação tributária ela muda a todo momento. Infelizmente. Além de ser você tem uma grande insegurança, né? Muda muito. Na docência, você, na hora de dar aula, não precisa tratar tanto destas alterações legislativas, porque como é uma parte mais teórica, constitucional e o Código Tributário Nacional, aí as mudanças são, né, mais... não ocorrem com tanta frequência. Mas no plano, digamos, infraconstitucional, na legislação dos estados, na legislação federal, na legislação de cada município, quer dizer, as alterações são muito frequentes e é muito difícil para o advogado tributarista ser um especialista em todos os tributos. Isto é quase impossível, né? O único, entendeu? O advogado saber toda a legislação. Então, você se torna, sei lá, um especialista nos tributos federais, ou dentro dos tributos federais no imposto de renda, ou um especialista no ICMS no estado de São Paulo, porque senão você não consegue acompanhar, a não ser que você tenha uma equipe, contadores, enfim, para acompanhar todas essas alterações legislativas que são muito ruins, né? Para o setor empresarial. Eu estou aqui nesse momento, inclusive, imaginando, por exemplo, um advogado tributarista de uma empresa que tem, talvez, filiais em outros estados. Deve ser um trabalho. Sim, é claro que é muito complicado você acompanhar essa legislação. Realmente deve, né, ter uma equipe de profissionais, com contadores, inclusive, um setor importantíssimo, né, dentro de uma empresa, para conseguir acompanhar essas alterações, né, e conseguir cumprir esta legislação. Porque a quantidade de obrigações acessórias, que são as obrigações de escrituração de livros, documentação, registro, emissão de declarações. Há um estudo do Banco Mundial falando que o Brasil é o país onde se gasta, país mundialmente, onde as empresas têm um dispêndio maior de tempo para conseguir cumprir a legislação tributária. Porque é caótico, né? A legislação é caótica. A reforma tributária também vai nesse sentido de desburocratizar, de descomplicar isso? A reforma tributária deve, certamente, uma reforma que seja realmente eficaz, né, que não seja só uma reforma, digamos, de fachada, para tampar só alguns buracos, uma reforma realmente estrutural, deve certamente privilegiar, aí um dos aspectos principais é essa desburocratização, essa simplificação na legislação.
né, em relação não só ao pagamento mesmo do tributo, mas também ao cumprimento desses outros deveres instrumentais, entendeu? Preenchimento de guias, de declarações, prestação de informações, livros fiscais, essa desburocratização do cumprimento das obrigações tributárias. Muitas vezes as pessoas comentam no sentido de, talvez o Estado, ele impõe, ele exige muito, mas às vezes, por um outro lado, você vai com o nome, por exemplo, a dívida ativa, tudo bem que já é um grave o seu nome ir para a dívida ativa, mas em alguns casos, por exemplo, no direito tributário, da cadeia, que às vezes fica essa sensação de que não vai para a dívida ativa e vai ficar lá, não vou poder usufruir de determinadas coisas, mas também não vou preso. Sim. Olha só, há algumas condutas no campo tributário que, além da repercussão tributária e administrativa do não pagamento, há uma repercussão no campo penal. São os crimes contra a ordem tributária. Mas aí não é simplesmente não pagar o tributo. Porque simplesmente não pagar o tributo não é crime. Você não pagou, você vai ter repercussões administrativas. Igual você citou, você vai ser inscrito em dívida ativa, então você não consegue uma certidão de regularidade fiscal. Isso é muito grave, por exemplo, no setor empresarial, porque você não consegue participar de uma licitação ou não consegue um financiamento numa instituição financeira, então te causa problemas, mas de ordem administrativa. E aí haverá um processo de execução fiscal, esse é o caminho natural, penhora de bens, não é? E aí você pode se defender no processo de execução. Talvez aquela cobrança seja indevida e você tem uma chance de defesa. Mas a repercussão neste ponto é administrativa. Agora, dependendo da conduta praticada pelo sujeito passivo, vamos imaginar, você não só deixou de pagar o tributo, mas você falsificou uma documentação. Você apresentou notas fiscais falsas, fraude tributária. Você apresentou no imposto de renda compra, né? Isso não é muito incomum, infelizmente, comprar recibos, né? Inventar gastos, despesas fictícias, recibos médicos, recibo de tratamento odontológico, e aí a sua conduta não vai ter uma repercussão meramente administrativa, simplesmente do não pagamento do tributo, mas já é uma conduta mais grave, né? Uma conduta lesiva também à ordem penal, porque aí é uma sonegação fiscal, uma fraude, e aí você vai ter uma repercussão também no campo penal, crime contra a ordem tributária. E aí cabe ao Ministério Público mover esta ação. Muitas vezes a Secretaria de Fazenda informa ao Ministério Público sobre esse indício de uma conduta que não é simplesmente do não pagamento, mas também uma conduta lesiva na ordem penal. E aí cabe ao Ministério Público tomar as providências que entender cabíveis. Bem, nós vamos aqui caminhar já para o nosso quadro de indicações de literatura jurídica, mas antes, até enquanto eu vou já dando uma olhada ali, gostaria de A senhora atuou como estagiária no Ministério Público e também no Banco do Brasil, não é isso? Sim. Na assessoria do Banco do Brasil. Nos dois casos, na área tributária também. Sim. Agora, como é que estar dos dois lados do balcão, neste caso? Na verdade, eu acho assim, que é até interessante colocar esse ponto, porque desde que eu comecei a faculdade, tive direito tributário, a disciplina do direito tributário, e até foi muito recente lá na Universidade Federal, na época a grade, né, pela grade curricular, a matéria era dada logo no início do curso, então eu encaminhei todo o meu estudo para o direito tributário. Então, fui bolsista na faculdade, na área de tributário, fui monitora da disciplina e depois fui fazer estágio no Ministério Público, na época na vara de execução fiscal, que o Ministério Público ainda dava pareceres na área de execução fiscal, e também na assessoria jurídica do Banco do Brasil. Foi uma experiência muito rica, muito interessante, que me permitiu, no meio acadêmico, aprofundar os meus estudos para depois fazer o mestrado, e esta experiência também na assessoria jurídica do Banco do Brasil, foi um estágio muito interessante, me permitiu ter uma visão prática, né? Mais da prática mesmo, do dia a dia, da advocacia, atuando como estagiária, para depois também poder advogar. Logo depois que eu formei, eu advoguei durante muitos anos. Então, eu acho que é interessante também, enquanto você ainda está na graduação, você já começar a encaminhar, né?
fazer estágios, ter contato com a prática, se puder, faça pesquisa, aprofunde um determinado assunto, para você, após formar, não ficar meio no ar, né? Você já conseguir depois encaminhar aí a sua carreira, que seja acadêmica, que seja na advocacia, que seja nos concursos públicos, mas você já tem um direcionamento. Uhum. Bom, vamos agora falar de literatura jurídica. Eu vou começar, claro, com... Pode ser com este mesmo? Claro. É o seu? É. A sua obra. Bom, direito tributário. Gostaria que você falasse justamente disso. Sim. É dirigido para quem? Para o advogado ou para concursos? Sim. Este livro eu escrevi voltado especificamente para o público que vai prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Aliás, cai muita questão de direito tributário, sim, caem umas 10 questões, agora eles aumentaram o número de matérias, tem caído em torno de 8 questões. A instituição organizadora atualmente da prova da OAB é a Fundação Getúlio Vargas, por isso que eu incluí aí questões específicas da FGV. Então esse é um livro que também serve para o estudante de direito, né? Para quem está iniciando a sua carreira, para o advogado, tem as súmulas atuais, né, em matéria tributária, mas é uma voltada para a prova da Ordem dos Advogados. Eu estou preparando um outro manual voltado para concursos públicos em outras áreas, magistratura, Ministério Público, procuradorias, mas este livro já publicado é voltado para o público da OAB. Uhum. Bom, o outro que você acaba de citar deve sair quando? Tem uma previsão? O outro, a previsão é em 2012, talvez no início de 2013, porque aí já é um manual mais elaborado, com várias questões de concurso, doutrina, jurisprudência, então já, né, eu estou me preparando aí já daqui a um ano mais ou menos. E esse, direito tributário esquematizado? De quem é? Direito tributário esquematizado é de um doutrinador que se chama Ricardo Alexandre. É um livro que eu sempre indico no curso, né, nos cursos preparatórios para concurso, porque é um bom livro de direito tributário, muito atualizado, uma linguagem acessível, traz questões das principais bancas organizadoras. Então, ele não é assim tão profundo em doutrina, não é este o foco, né, deste autor. Mas ele é um livro voltado para concursos públicos. Então, quem vai prestar concurso, e às vezes vai cair o direito tributário, não com tanta profundidade, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aí você deve se dedicar muito ao direito tributário. Mas se você vai fazer um concurso onde o direito tributário vai cair em termos de teoria geral, parte constitucional tributária e Código Tributário Nacional, é esse o livro que eu indico. Uhum. E está aqui, em consonância com a jurisprudência atualizada do STF e também do STJ, análise de entendimentos adotados por CESP, CESP, ESAF, FCC, né? e também FCC, que são as principais bancas organizadoras. Bom, sim. temos aqui mais um. Este é um manual. Esse é o Curso de Direito Tributário Brasileiro, revista atualizada. Este é o manual do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, que inclusive fez o prefácio do meu livro, foi meu orientador de mestrado e é um excelente doutrinador, um dos maiores tributaristas do Brasil. O professor Sacha Calmon tem uma experiência muito vasta no poder judiciário, por já ter sido juiz federal, na Procuradoria da Fazenda, então tem, né, a visão do fisco, a visão do poder judiciário, e é um advogado tributarista, né, há muitos anos, trabalha sócio da professora Misabel Dese, que é outra grande tributarista, já foi procuradora-geral do Estado de Minas Gerais. Então, é um manual de direito tributário onde as principais questões doutrinárias, né, estão aí muito bem colocadas, com uma profundidade muito boa. Então, é um livro que eu também indico aí para os meus alunos que querem se aprofundar no estudo do direito tributário, o manual do professor Sacha Calmon. Vamos para esse outro aqui. Direito Tributário, Constituição e Código Tributário. Está aqui. Este eu brinco assim, a Bíblia do Direito Tributário, né? A grossura aí do livro, sei lá, mais de 1.300 páginas, é de um juiz federal, Leandro Pausen. E por que eu trouxe essa indicação? Eu gosto muito deste livro, porque ele tem uma peculiaridade, digamos assim, que o Leandro Pausen ele vai comentando artigo por artigo da Constituição Federal, na parte tributária, é claro, e do Código Tributário Nacional. E citando jurisprudência, citando doutrina,
doutrina, às vezes divergências doutrinárias sobre aquele assunto, citando a sua própria opinião como juiz federal, né, algumas decisões que ele já deu naquela matéria, e aí você também consegue essa visão do próprio autor. É um livro interessante, muito atualizado, realmente um livro muito bom. Para quem tiver tempo aí de se dedicar, é uma leitura que eu recomendo, esse livro do Leandro Pausen. É um livro extraordinário. Está aqui. Então, Leandro Pausen, Direito Tributário, Constituição e Código Tributário. Vamos aguardar, inclusive, o seu próximo trabalho. Já tem um nome definido? Não, ainda não tem. Talvez Direito Tributário para concursos, mais ou menos nessa linha que eu estou trabalhando. Ok. Bem, eu conversei aqui, tive a satisfação de conversar com a professora Luciana Batista Santos, ela que ao longo desta semana ministrou o curso Princípios Constitucionais Tributário aqui no Saber Direito, ela que é professora de Direito Tributário. Eu quero mais uma vez agradecê-la pela presença, também pelos esclarecimentos, pelo nosso bate-papo. Muito obrigado, parabéns inclusive. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, por poder discutir algumas questões do direito tributário, sobre a carreira. Muito obrigada. A opinião. Muito obrigada. Bom, lembro que você pode participar do programa Saber Direito por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br e também acompanhar o Saber Direito Debate no canal da TV Justiça no YouTube, no endereço www.youtube.com/Saber Direito Debate. Obrigado e até o próximo programa.